Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus desceu da montanha com os 12 apóstolos e parou num lugar plano. Estava ali uma numerosa multidão de discípulos, com muita gente do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e do litoral de Tiro de Sidônia. Foram para ouvir Jesus e para serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos impuros foram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Levantando os olhos para os discípulos, disse: Felizes vocês, pobres, porque o reino de Deus lhe pertence. Felizes de vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes vocês que agora choram, porque vão rir. Felizes vocês que os homens os odeiam, se os expulsarem, os insultarem e os amaldiçoarem. Por causa do Filho do Homem, alegrem-se, pois e pulem de alegria, porque neste dia será grande a recompensa no reino dos céus. Porque assim que os seus antepassados e os antepassados deles eram tratados. Mas ai de vocês, os ricos, porque já têm a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque vão passar fome. Ai de vocês que agora riem, porque vão chorar. Ai de vocês, se todos os elogiarem, porque era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O nosso Deus fica ao lado daquele que necessita realmente de ajuda. A gente não vai procurar uma pessoa se a gente precisa. Muitas das vezes a gente nem acha que a pessoa existe. Muitas das vezes a gente nem dá valor para a pessoa quando a gente não está precisando dela. Este ponto Jesus quer diferenciar no Evangelho de hoje. O que é a necessidade em Jesus e o que é o procurar Jesus. O procurar parte de um ponto em que eu preciso de Jesus para resolver alguma coisa, seja alguma coisa física, espiritual ou alguma coisa financeira. O procurar que nós procuramos, muitas das vezes eu procuro Jesus porque eu preciso pagar uma conta, eu procuro Jesus porque eu preciso de uma cura espiritual, eu procuro Jesus porque a minha família precisa de uma cura física, eu procuro Jesus por tantas coisas do mundo. Ou o necessitar. O necessitar parte de um ponto de que eu preciso de Jesus para a minha vida. Eu preciso de Jesus nas minhas alegrias e nas minhas tristezas. Eu preciso de alguém que me dê uma direção para seguir. E é exatamente esse o ponto que Jesus quer nos desferir no Evangelho de hoje. Por mais que nós tenhamos um pai, uma mãe aqui na terra que está disposto a nos ensinar, a nos mostrar o caminho, eles não vão ficar vivos o tempo inteiro. Um dia eles vão morrer e nós não vamos ter o contato com eles sempre. Jesus quer nos dizer que ele é o caminho, que ele é o centro. Porém, nós precisamos identificar ele como centro da nossa vida. Nós precisamos identificar ele como precursor do nosso caminho. Dificilmente nós identificamos isso, porque nós muitas das vezes queremos se colocar no centro. Este é o ponto do nosso corpo, o nosso humano, a nossa carne. Nós queremos se colocar no centro, ser maiores, ser grandes, ser poderosos. Dificilmente nós vamos conseguir entender de fato que Jesus é o centro, que Jesus está no meio, mas é preciso acreditar. Quando nós temos Jesus no centro, quando nós temos Jesus no meio para guiar a nossa vida, e isso é necessário para o nosso coração, porque sem um guiador, sem uma pessoa para guiar a nossa vida, nós não temos um rumo. Quando nós temos Jesus no centro, nós conseguimos entender que o amor parte do coração de Jesus. A bondade parte do coração de Jesus. A experiência para com as pessoas parte do coração de Jesus.
Os padres, muitas das vezes, os padres, quando eles vão ser formados, eles precisam fazer primeiro sociologia, filosofia e depois a teologia. Porque primeiro eu preciso entender do povo, primeiro eu preciso entender da pessoa, depois eu preciso entender da pessoa como povo, da pessoa inserida no povo, e aí depois eu preciso entender do Deus. Por quê? É mais importante, é mais necessário para um padre entender como as pessoas funcionam. Porque se ele já está no caminho para ser padre, obviamente ele já sabe como Deus é. Ele já tem um pré-conhecimento de como Deus age na vida, de como Deus é misericordioso. Ele só precisa aprofundar o conhecimento. E é exatamente isso que nós devemos fazer antes de tentar resolver o problema da outra pessoa. Entender a pessoa, entender o que a pessoa pensa, depois entender o que o povo em conjunto pensa, o que todos juntos, unidos, querem, um único objetivo. Hoje cedo eu estava vendo a matéria, só para citar um exemplo, de uma UBS lá no centro de São Paulo, que demitiu quase todos os funcionários, por justa causa e porque não conseguia pagar os funcionários. Aí os funcionários foram protestar na frente da UBS, porque já estavam com os salários atrasados. Qual que era o total objetivo desses funcionários? Reivindicarem aquilo que era seu, os direitos deles. Exatamente isso que nós devemos entender. Reivindicar aquilo que é nosso em conjunto. E é exatamente isso que a sociologia e a filosofia tentam entender. Como o povo funciona. Como o ser humano funciona. Reivindicar aquilo que é nosso. O que é nosso? Cristo. Reivindicar Jesus na nossa vida. Reivindicar que Cristo tenha que entrar no nosso coração. Para isso, é difícil, porque muitas das vezes as pessoas não querem deixar Jesus entrar na sua vida. E todos, eu não estou falando somente de amigos longivos, amigos de escola, eu estou falando todos no seu grupo. Por quê? Porque isso não parte de um conceito da pessoa, isso parte de um conceito do encardido. É ele que coloca esse pensamento na cabeça da pessoa, porque ele usa do corpo da pessoa para poder falar para você não fazer aquilo. Por isso que eu digo, não escute somente o povo, escute Deus. É por isso que nós precisamos da teologia na nossa vida. Porque nós precisamos escutar a Deus. Nós não precisamos escutar somente o povo. Aí vai ter uns que vai falar: ah, mas a voz do povo é a voz de Deus. Essa frase, ela é uma frase bem incógnita, né? Porque muitas das vezes as pessoas falam aquilo que é agradável, aquilo que pertence aos nossos ouvidos, aquilo que a gente quer ouvir. E muitas das vezes as pessoas falam algo que nos derruba ao invés de nos levantar. Por isso não vão no caminho dessa frase. Sempre escutem a voz de Deus e não a voz do povo. Dificilmente a voz do povo estará entrando no mesmo caminho que a voz de Deus. Dificilmente, mas eu não vou dizer que é impossível. Eu vou dizer que é difícil. Porque um padre consegue pregar a homilia fácil. Um celebrante consegue fazer uma boa pregação. Ou um pregador formado em teologia consegue fazer uma boa pregação. E uma pessoa como eu, que não tem experiência nenhuma, que serve na igreja, que é acólito, que é ministro independente, qualquer função que faça, mas que esteja lá prestando atenção na fala do padre, também vai conseguir fazer uma boa pregação. Porque o que define não é a experiência da pessoa, o que define é a ação do Espírito Santo na vida. Em alguns casos o Espírito Santo vai agir mais, em outros vai agir menos. Mas como que vai agir? Como que depende esse grau de ação? Do que eu falei no início. Deixar Jesus no centro. Se nós deixamos Jesus no centro, nós levamos os fundamentos que Jesus levava. A ação do Espírito Santo. O amar ao Pai sobre todas as coisas. O
Amar ao próximo, o tratar ao próximo como um bem seu, praticamente. Quando nós falamos em amar ao próximo, nós tratamos o nosso próximo como um celular. Quem é que tem medo de quebrar a tela do celular? Levanta a mão. Quando eu quebrei pela primeira vez a tela do meu celular, eu chorei tanto que vocês não têm ideia. E não era nem esse que eu estou gravando hoje, era um bem antiguinho. A tela dele era é o celular mais bicheiro. Foi o meu primeiro celular, eu acho. Nós temos medo de perder e de quebrar os bens materiais. Por isso nós tratamos ele com muito carinho. Eu vi um vídeo na internet que vai exemplificar bem isso. A pessoa foi lá na loja e comprou um iPhone novo na caixa. Aí ela colocou o iPhone. No primeiro dia, ela colocou a luvinha bonitinho. Foi lá, colocou o iPhone em cima da mesa, colocou uma almofada em cima da mesa, colocou o iPhone em cima da almofada, abriu com uma faquinha bonitinho, tirou a tampa, pegou o celular, colocou em cima, né, limpou a luva, trocou de luva só para ligar o celular, para configurar o celular, enfim, tratou muito bem o celular. Será que nós tratamos bem desse jeito também a pessoa? O ente querido que está ao nosso redor, aquele amigo que está ao nosso redor? Será que nós tratamos, detalhe, será que nós tratamos Jesus desta forma? Colocar Jesus no centro. É exatamente isso que ele quer nos retratar no evangelho de hoje. E ele quer nos dizer que dificuldades virão. Mas se nós colocarmos Jesus no centro, todas as dificuldades serão mínimas, perto do amor que Jesus teve conosco. O amor dele foi tão grande, tão misericordioso, que dificuldade nenhuma será maior. Dificuldade de tristeza nenhuma será maior perto do amor de Cristo. Porque ele nos ama, ele resolve essas dificuldades para nós. Ele resolve, ele toma hipótese, ele toma licença daquelas dificuldades. Jesus disse no parágrafo de Santa Faustina, que eu acho que eu já li aqui no canal: todas as dificuldades servirão de aprendizado para alcançar a minha misericórdia. Ou seja, nós não vamos sofrer. Sofrer, é claro que a gente vai, mas a gente não vai sofrer porque Jesus não quer que a gente sofra de forma séria. Se nós firmarmos o nosso coração em Jesus, sofrer a gente vai. Mas mesmo sofrendo, a gente vai estar com Jesus. E estando com Jesus, ninguém sofre. Sofrer na terra nós iremos. Eu vou repetir novamente. Mas estando com Jesus, eu duvido alguém sofrer. Porque é aquele sofrimento passageiro. Aquele sofrimento que passa. Todos os sofrimentos que vão vir na terra são sofrimentos que passam. Que não ficam no coração. Se nós tivermos essa certeza, será muito mais fácil viver daqui para frente. Portanto, que no Evangelho de hoje nós consigamos aprender isso para a nossa vida e para tudo que nós vamos fazer. Felizes seremos nós no último dia das nossas vidas. Quando nos insultarem, quando nos injuriarem, quando nos maltratarem por causa de Jesus. Porque a nossa recompensa será o triplo, o dobro, o quádruplo, 7 vezes mais daquilo que nós sofremos na terra. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.